Olá, você, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eureka no ar, Eureka falando sobre educação. Há 15 anos, hein? Eureka, 15 anos, daqui a pouquinho, bolo aniversário, festinha com o Eureka no ar. Escreva para nós. Você tem os nossos endereços, então, por favor, endereço eletrônico, dá um alô para nós, sua crítica, sua sugestão, seu pedido, sua observação relacionada ao nosso trabalho, ao trabalho educacional. professormarlos@uol.com.br, professormarloseureka@gmail.com. Então, entre em contato conosco, fica interessante sim. Ao meu lado eu tenho o professor Celso Mariano. Tudo bem, meu amigo? Como vai, professor Que satisfação em tê-lo toda aqui minha. para falarmos sobre esse importante assunto, vital assunto que é educação para o trânsito e as suas repercussões. Então, vou pedir, professor Celso, que você conte para o nosso telespectador, telespectadora, como se deu a sua caminhada até agora, o que você tem feito, enfim, como tem sido essa lida diária com o trânsito. Eu vou começar com um ponto bem atual. Eu hoje faço parte de uma empresa de educação, Tecnodata Educacional, que tem um portal que tem muita audiência no Brasil inteiro, o Portal do Trânsito, que lida especificamente com esse assunto. E quando as pessoas descobrem que a minha formação original é engenharia agronômica, veja só, ficam meio impressionados assim, mas o que um agrônomo está fazendo com assuntos de trânsito? E eu brinco, né, dizendo mas é que lá na fazenda tem a tropa de animais que se movimenta de um lado para o outro, tem o trânsito dos tratores, da carroça, da colheitadeira e assim por diante. Há trânsito. Mas não é violento nesse nível, não é? Não é. Nós temos. Não é. Apesar de que nas áreas rurais, né, tudo que está fora dos centros urbanos, no jargão técnico aí da área de trânsito, é tratado como áreas rurais, vias rurais, são estradas e rodovias. Nesse ambiente, há muitos acidentes provocados, por exemplo, por animais soltos. Sem dúvida. Né? Então, claro que há uma série de correlações que podem ser estabelecidas com a minha engenharia agronômica e o trânsito, mas tem dois fatores aí que explicam isso. Uma é que o trânsito é naturalmente multidisciplinar. Sim. Exige profissionais de todas as áreas e, em contrapartida, não há uma formação específica para trânsito. Há especializações dentro da engenharia, por exemplo, a engenharia de trânsito, dentro de uma certa parte da engenharia química, as questões dos combustíveis, das novas tecnologias, enfim, na área da informática tem uma série de outras, mas na área de educação, professor, há uma demanda... Há restrições. E há uma demanda enorme por conhecimentos, por metodologia, essa é o que nós fazemos na nossa empresa lá. Mas não há também nas faculdades que formam os professores, os educadores, em nenhuma delas, nem na pedagogia, em letras, nada na área de sociologia, nem na psicologia, grandes formações específicas para trânsito. Quer dizer, eu estou exagerando um pouco aqui. É nos últimos anos até que isso está começando a aparecer. Sim. Isso explica por que um agrônomo pode ter conquistado um espaço, né, por conta desta carência. O Brasil é muito carente nisso, tanto que os nossos números são extremamente preocupantes. Sim. O Brasil é um dos países com trânsito mais violento do planeta. E esse mau funcionamento que nós temos no trânsito, ele tem esse lado cruel, assustador, mas ele é apaixonante. Sim. Por quem se preocupa com as questões, seja elas as comportamentais, as de engenharia, os conhecimentos técnicos necessários para tornar esse ambiente um pouco mais compreensível, porque até nisso há um desafio, né? Por que é assim, né? Por que tem que funcionar assim? O Walt Disney captou isso muito bem, dúvida. né? Está ali o senhor volante. Pois o Pateta, um desenho animado de 1950, e lá vai fumaça, na década de 50 ainda, que captou muito bem isso de por que as pessoas se transformam quando se vestem de carro, quando estão montados em seu veículo possante de duas rodas. Tornam-se agressivos, desrespeitosos e extremamente egocêntricos, sabe? É o meu direito acima do direito dos outros, quando o processo é inverso. Exatamente. O trânsito, na minha modesta visão, será menos violento, ou deixará de ser tão violento na medida em que nós olharmos mais a coletividade e não a individualidade. É claro que esse é um problema de grande monta. O brasileiro, ele gosta de carro, isso é notório.
é o símbolo de status em nosso país. Verdade. Quando você, vamos dizer assim, vamos reencontrar colegas de faculdade, no meu caso, colegas de exército. Então, estivemos ali no exército, já faz algum tempo, põe décadas nisso. Reencontro. Ao reencontrar, nós, claro, vamos encontrar num local, no espaço público, todos com os seus carros. Imediatamente, ao chegarmos ao local, as observações começam. Se você tem um carro modesto, puxa, mas o cara há tantos anos não conseguiu vencer na vida a ponto de ter um carro mais... tchan. Quando você tem um carro, venceu na vida. Muitas vezes são visões tão errôneas, porque esse que pode ter um carro grande é aquele que fez um financiamento a perder de vista, perdeu uma enorme quantidade de dinheiro num carro que só lhe dará dor de cabeça, mas ele quer ter o carro para desfilar pela cidade. Já o outro não. Ele pode ter um carro mais modesto, mas ele tem a sua casa, tem o seu local na praia, o seu sítio, quer dizer, ele tem uma vida estável, mas é que é o primeiro momento, assim, não funcionou na vida porque não tem um bom carro. E essa visão tanto estereotipada, né, carregada desses mitos, essas referências, de que primeiro, você já é um cidadão de segunda categoria se não tiver carro. Sem dúvida. Né? Isso é um engano terrível que nós temos aqui. Né? Nós vemos em países do norte europeu deputados indo para o trabalho a pé, de bicicleta. As pessoas põem o seu terno e gravata, por mais nobre e sofisticada que seja a função, e vão de metrô, e vão de ônibus. Aqui é o contrário, né? Nós criamos um preconceito. Tudo bem que a qualidade do nosso sistema de transporte público é realmente muito ruim. Complicado. É ruim mesmo, acreditem. Mas vocês estão em Curitiba, aí é a referência. É verdade, Curitiba é a referência. Mas é só menos pior do que o resto. Mas não significa a perfeição. Não, inclusive por conta da defasagem que a cidade tem historicamente. Do projeto. Então, esse aspecto é um aspecto demeritório. É verdade. Então, assim, eu não quero comparar Curitiba com uma cidade do interior do centro-oeste brasileiro. Sim. Que lá tem menos infraestrutura e tal. Desculpe o pessoal lá da área, eu estou tomando como referência, poderia ser qualquer cidade do interior do Brasil. Eu quero comparar Curitiba e todas as cidades brasileiras com Copenhague, com Berlim, com Londres. É isso que nós precisamos para ter um trânsito que funcione melhor e que seja menos violento. Mas ainda na pergunta inicial que você fez, como é que eu vim parar nessa área? Exatamente, na educação para o trânsito. Então, eu vejo da seguinte forma, professor. O trânsito é como se fosse eu gosto de fazer analogia com futebol. Então, nós estamos lá numa partida de futebol, os jogadores todos conhecem as regras, no futebol é assim, no trânsito já não é bem assim. Mas deveria, você recebeu a habilitação, aí é que entra. Se ele recebeu a habilitação, ele tem que entender. Aí começa ele passou por um processo. Isso. Não pode alegar. Mas eu não entendi o que era aquele número naquela placa. Eu não entendi o que era aquela luz vermelha lá no semáforo, aquele troço pendurado lá em cima. Bom, se não entendeu isso, você não vai continuar trafegando mesmo, porque talvez a sua posição seja horizontal, infelizmente. E veja o desafio, professor. O condutor, ele ainda tem um processo previsto, mas o pedestre, não. E muitos brasileiros, aliás, né, numa proporção aí, nós estamos em quanto? 208 milhões de habitantes no país? Em torno disso. Não tem 60 milhões de CNHs. Então, é pouco mais do que um quarto. Pouco mais do que um quarto da população brasileira tem CNH. Mas 100% da população brasileira utiliza o trânsito. As exceções é alguém que, por algum problema de saúde e tal, não pode se deslocar, ou passa muito tempo em casa ou hospitalizado. Fora isso, todos estão se deslocando em algum momento com alguma intensidade. Ora, um pedestre que atravesse a rua sem olhar para os dois lados, talvez esteja contribuindo com aquele fator que estava faltando, somado à distração do condutor, um erro da engenharia ou de sinalização na via, está contribuindo com aquele fator que vai causar o acidente. Falando nisso, então, banco de questões. Nós temos aqui um dos trabalhos que vocês exercem, né? Temos aqui 500 questões. Isso aí. A formação de condutores no processo brasileiro exige, né, uma prova lá no Detran. Sim. Quando há um curso de especialização também. Então, nós temos trabalhado com... Olha que beleza. Com publicações
isso é uma versão impressa e tem a versão online. Uhum. Né? Hoje em dia, e com as benesses, as possibilidades da tecnologia, a gente faz esses devidos desdobramentos. Né? Isso aqui é um produto muito comum nas escolas que formam ou renovam ou atualizam ou especializam condutores. A reciclagem está inserida aqui. E a reciclagem também. Então, a regra é mais ou menos assim, né? Comparado lá com o futebol. Tomou multa, né? Foi expulso de campo, tem uma série de punições previstas. No caso do trânsito, somou 20 pontos, né? Cada tipo de infração atribui uma pontuação, tem toda uma escala e uma tabelinha para ser conferida. Atingiu 20 pontos, é suspensa a habilitação por 6 meses, isso aumentou o rigor em relação ao que tínhamos até o ano passado, é 6 meses pendurado aí no cabide, como a gente costuma dizer, e ele tem que cumprir esse prazo sem dirigir, sem a CNH, e ainda tem que fazer um curso presencial ou à distância, conforme. Cada estado brasileiro adotou uma regra, isso é uma outra dificuldade que a gente tem aí para tratar desse além assunto. desse banco de questões, nós temos uma revista, que há algum tempo vocês também fazem, né? Isso mesmo. Esse aqui é nós temos 3 modelos distintos de material didático para quem está fazendo a primeira habilitação, com encadernações separadas, né? Essa aqui é a mais, digamos assim, a mais sofisticada e é a menina dos olhos. Ela tem o formato de revista, as pessoas têm a sensação, é curioso isso, né? O conteúdo é o mesmo do que que é encadernado com espiral, mas nesta configuração aqui, as pessoas nos relatam que é mais fácil estudar. Na verdade, talvez só seja mais gostoso, mais atrativo, porque é uma diagramação parecida com revista. Esse conteúdo que está aí são 140 páginas devidamente ilustradas, diagramadas, o conteúdo digerido, ele está trazendo todo o Código de Trânsito brasileiro. Que precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido plenamente. Porque é como a questão na analogia do futebol ainda. Você vai ter um jogador em campo que não conhece a regra, não dá, né? Ele vai ficar perdido e vai prejudicar a sua equipe. Vai ficar perdido e vai prejudicar a equipe. Daqui a um pouco ele está fazendo algo que não está previsto. Muitos dos nossos atletas não fazem a mínima noção da regra do impedimento. E por desconhecerem a regra do impedimento, acabam ficando em posição irregular ou... quando são pegos em posição irregular, justamente vão reclamar com a arbitragem e podem ser punidos com cartão amarelo ou com cartão vermelho. Fica brabo com o juiz, como é que pode? Mas não sabe, desconhece. No segundo bloco, você está com o professor Celso Mariano, no Eureka Hoje Especial, falando sobre educação para o trânsito. No segundo bloco, o professor Celso Mariano discutirá exatamente alguns aspectos da formação, os pequeninos. E pequeninos no sentido carinhoso, aqueles que vêm já na tenra idade e precisam desse apoio. E da mesma forma, alguns números, alguns dados para você que discute o trânsito na hora de uma produção textual, de uma redação, alguns números que não são nada bons em relação à violência no trânsito brasileiro. Muito obrigado, professor Celso. Por enquanto, nosso intervalo culturalíssimo. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo bloco do Eureka de hoje, Educação para o Trânsito. Segundo bloco do programa Eureka de hoje. Escreva para nós, hein? Aguardamos o seu e-mail, o seu contato, a sua informação para conosco. professormarlos@uol.com.br, professormarloseureka@gmail.com. Fique muito à vontade para interagir conosco, você que está nos acompanhando pela UFPR TV, pela TV Assembleia e aqui pela Paraná, pela RTVE. 15 anos no ar, Eureka, um programa educacional. Professor Celso, tudo bem conosco? Tudo bem. Sempre firmes e fortes aqui. Primeiro bloco discutimos exatamente algumas situações, trouxemos 2 publicações, vamos abrir agora já com essa publicação, porque a pauta nossa no início desse bloquinho é exatamente a criançada. Então você tem aqui Educando Crianças para o Trânsito. Por que eu preciso investir na criança? Parece óbvio, mas é bom dizer isso. Né? Por que eu tenho que investir na criança? É fundamental dizer isso. Hoje nós temos nas autoescolas, e só é possível ir lá pleitear essa autorização para dirigir com 18 anos, jovens que nunca tiveram qualquer referência adequada sobre o que é mobilidade, direitos e deveres no trânsito. E vocês, já que estamos num programa educativo, aqui tem uma coisa que todo o público que está nos ouvindo vai entender. Quando nós falamos de trânsito, nós estamos basicamente falando de cidadania. Perfeito. Porque o exercício da cidadania neste palco social que é o trânsito é a maior expressão possível essa revelação
que, sabe aquela parte do comportamento que não dá para esconder como você realmente é? No trânsito isso parece assim que se desmancha, se espraia e fica à vista de todos. Ver como é o trânsito de um país ajuda a entender a cultura do seu povo, ajuda a entender como são os seus valores, que tipo de sociedade nós temos. Países com trânsito desorganizado e violento estão apenas refletindo uma desorganização, uma falta de compromisso de atitude cidadã lá das bases. E quando eu falo das bases, não é só a autoescola, o Centro de Formação de Condutores, que talvez não esteja cumprindo bem o seu papel. A autoescola não vai fazer milagre. Com 18 anos... As pessoas já têm a cultura formada. Já tem uma série de defeitos. Isso. Então nós estamos falando de antes disso. Tarefas que a escola, de alguma forma, deveriam chamar para si. Mas isso é um problemão. A escola já tem uma sobrecarga enorme. E não é criando uma nova disciplina, claro que não. Como alguns defendem erroneamente, não conhecendo a educação, porque é complicado e é dolorido vermos alguns representantes do Legislativo que precisam dizer que gostam da educação, mas sem conhecê-la. Se você gosta de educação mesmo, né, você que é representante legislativo em qualquer nível, seja na vereança, seja como deputado estadual, federal ou mesmo senador dentro do legislativo, por favor, não só visite escolas, viva o cotidiano das escolas. Empregue um pouco do seu tempo, não só para visitar bases, né, porque afinal de contas não se joga aí nem softball e menos ainda beisebol, e na base justamente busque as escolas. Para saber o que acontece no dia a dia das escolas. Não é criando uma disciplina a mais, já não é. É curioso isso que o senhor está falando, eu vejo assim diuturnamente no portal do trânsito. A gente está 24 horas no ar, está recebendo manifestações, críticas, solicitações, e o portal do trânsito reúne um público bem mais amplo do que esse público de autoescola, que é o prato principal, digamos assim, da ação da Tecnodata. E muitos professores se manifestam lá e eles pedem isso. Puxa vida, será que não deveria ter uma disciplina? Não. E o Brasil já acertou nisso, viu, professor? Vou lhe dizer. O Conselho Nacional de Trânsito conseguiu, com o MEC, definir as diretrizes de como se trata trânsito na escola. E ele deve ser tratado como tema transversal. Exatamente. Olha, tema transversal. Aliás, é fantástico como tema transversal. Todas as disciplinas. Isso não há uma disciplina específica, mas ele perpassa, ele é um conteúdo que pode ser visto pela literatura, pode ser visto pela arte, pela educação física, pela matemática, pela física, pela química, pela biologia, pela história, pela sociologia, pela filosofia. Sem dúvida nenhuma. Aí está a força mesmo disso. É transversal, ele perpassa a todos. Isso. E na medida em que a escola esteja consciente disso e que de alguma forma isso esteja na cabeça dos professores, e veja que daí, para chegar nesse ponto, tem que se criar esses momentos. Né? Sem dúvida. Eu tive a oportunidade, um privilégio, de participar de cursos de qualificação, de transmissão de tecnologia, de apresentação, de metodologia, de treinamento, para mais de 8.000 professores, eu estimo. E a receptividade é enorme. Eu vejo professores que vão daquele ponto assim, mas eu nem dirijo, como é que eu vou ensinar trânsito? Que é uma visão também deturpada, pequena e deturpada, até o ponto de dizer, nossa, eu não sabia, que eu não tinha enxergado que era tão fácil transversalizar com o trânsito. Bem, essa missão da escola, ela ainda não é capaz de resolver todo o grande problema do trânsito, porque falta um outro elemento aqui, que é a família. Então, no primeiro bloco, nós falamos que provocar um acidente de trânsito, até uma pessoa sem habilitação pode estar contribuindo por andar distraído, às vezes ouvindo música ou teclando, digitando no celular, enfim. E esta pessoa, se ela não passou por um centro de formação de condutores, ela não tem referência nenhuma do que é trânsito. Porque nas empresas onde, quase todas as empresas, não tem lá no seu departamento de segurança, na sua CIPA, deveriam ter, porque trânsito é um dos maiores causadores de acidente de trabalho. 70% dos acidentes de trabalho no Brasil, 70% são acidentes de trajeto. Portanto, são acidentes de trânsito. Então, nós temos uma importância enorme que nem nas empresas está acontecendo. Bom, se não acontece nas escolas, não acontece nas empresas. Como? Na família, como que aconteceria? Porque esse pai, essa mãe, os responsáveis pela educação dos pequenos, das crianças, dos jovens,
tem que ter alguma referência, ninguém dá o que não tem. Sem dúvida. Então veja que o trabalho, o esforço, ele tem que começar meio que assim, globalmente em todas as faixas etárias. Mas isso é possível, professor Celso? Claro que é. Países que já tiveram o trânsito mais violento que o Brasil conseguiram fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, hoje, nós estamos aí numa faixa terrível de matar de 40, 45... Mais dados 50, de prova concreta, números. Próximo de 50 mil mortos por ano no Brasil. Impressionante. Guerra, é uma verdadeira guerra. Isso quer dizer que a cada 11, 12 minutos alguém morre. Então, faça as contas do tempo que está assistindo esse programa aqui, quantas pessoas já morreram. Agora, para cada pessoa que morreu, muitas outras se feriram. Nós chegamos ao final do ano no Brasil com um exército de 500 mil brasileiros que se machucaram no trânsito. E estima-se, esses 2 primeiros números são precisos, mas eles divergem conforme a fonte. Sim. Vá no site do Denatran, vá no portal do trânsito, você vai encontrar essas referências. portaldotrânsito.com.br. Posso? Por favor. Portal do Trânsito, tudo junto, sem acento.com.br. Portaldotrânsito.com.br. Já colocamos. Agora tem um terceiro número muito assustador, que é quantas pessoas perdem a saúde em acidente de trânsito sequelados, a ponto de não poder mais trabalhar. E, consequentemente, onerarão a Previdência Social. Então, professor Marlos, vai ter que sair de algum lugar. Vou dar um exemplo bem concreto. Eu tenho 51 anos. Eu estimo que eu vou trabalhar, eu tenho energia para isso, é o meu propósito de vida, até os 80, pelo menos. Sim. Então, esses 29, 30 anos que eu tenho pela frente, eu estarei produtivo. Correto. Mas se eu sofrer num acidente de trânsito... Não mais. Você pode produzir, mas haverá limitações. Isso aí. Por exemplo, se eu perder 100% da saúde, eu fui a óbito, são 30 anos em que o Celso brasileiro poderia estar produzindo e não vai produzir mais nada. Se eu não perder 100% da saúde, perder só 95%, como acontece né, em grande quantidade no Brasil, e eu não tiver mais condições de trabalhar, eu vou ter uma aposentadoria antecipada. E vou dividir o bolo da Previdência Social tirando um pedacinho que seria do professor Marlos, que ainda está trabalhando e contribuindo. Totalmente. Então, é um sobrepeso na Previdência Social que é um dos fatores que explicam por que nós temos discutido tanto, né, a questão da reforma da Previdência no Brasil. Como é que países que já tiveram tanto problema quanto a gente resolveu? Espanha já teve 26 mortos para cada 100 mil habitantes. 26 mortos para cada 100 mil habitantes. Isso é uma forma bem própria da saúde. Quando você procurar dados de quantas pessoas morrem de problemas cardíacos, respiratórios, de AIDS, você vai ver que é sempre expresso dessa forma. É a maneira com que se padronizou internacionalmente. E os números que eu vou falar aqui são já uma expressão resultado de um trabalho da Organização Mundial da Saúde. Correto. Trânsito é prioritariamente um problema de saúde pública. E a OMS está dizendo isso. Quer dizer, existe lá a ONU, que é um clube dos países do planeta, que tem uma parte dela, chamada OMS, que se preocupa com os problemas de saúde. Pois desde o ano 2000, dentro da OMS, há uma percepção assim de que lá naquela tabelinha, aquele gráfico que mostra a evolução das causas-mortes, acidentes de trânsito, está em ascendência. A tal ponto que há uma projeção que no ano 2050, trânsito seja a primeira causa-mortes externa. Porque assim, se a pessoa morreu de câncer, isso é interno. Se caiu um piano na minha cabeça, quando eu estava, isso é externo, né? São fatores externos. Dos fatores externos mais estúpidos de que se pode morrer nesta nossa vidinha humana nos dias de hoje, trânsitos talvez esteja na primeira lista, porque são acidentes evitáveis. E a Espanha fez mas isso. Mas aí está, são acidentes evitáveis todo o tempo. Então, o que é princípio básico? Em nosso país nós temos uma lei, que é a lei seca. Não se pode ingerir bebida alcoólica e dirigir. Não é que não se possa ingerir bebida alcoólica, à vontade. À vontade, é a sua liberdade. A expressão lei seca é meio exagerada nesse sentido, não está proibido de... Você não é proibido de beber. Você pode beber à vontade, o problema é em seguida o que fará. O que você fará em seguida, você jamais dirigirá, porque não só você se coloca em risco, o que já é um complicador,
mas você coloca outras pessoas que não têm nada a ver com a tua bebedeira, com a sua alegria, a sua euforia momentânea e a sua irresponsabilidade, porque isso é irresponsável. Então, são medidas assim. E se os pequenos, as crianças já começam a ter essa visão, as coisas mudam. Aqui nós temos mais 2 publicações. Isso. O que é esse aqui, professor Celso? Esse é um material para o aluno que já é condutor e vai se transformar num condutor especializado em cargas indivisíveis. Ah, sim. Nossa, o que é isso? Tudo o que dá para fracionar, embalar e pôr em caixas é carga divisível. Beleza. Peças enormes, por exemplo, imagine uma pá de um daqueles captadores de movimentos eólicos, das usinas eólicas. Você imaginou que normalmente são 3 pás, né? Aquilo é uma peça enorme, não dá para desmontar ela para transportar. Então não pode ser qualquer caminhão para fazer isso. Então existe uma especialização no Brasil. Esse é um dos trabalhos que a gente faz lá na Tecnodata Educacional. Perfeito, meu amigo. E aqui é um catálogo com as diferentes áreas, e aqui é interessante mostrar para o telespectador, isso aqui dá uma ideia, claro, dos produtos desenvolvidos lá, mas de como que é essa demanda na prática. Essa área aqui é formação e especialização de condutores. Essa área aqui é escolas. Então esse trabalho é fundamental. E o que eu ia dizer aí sobre Espanha e tantos outros países que hoje têm um trânsito seguro, que já foram muito violentos, Espanha e Portugal talvez sejam os exemplos mais contundentes, já foram mais violentos do que o trânsito brasileiro. Sabe o que eles fizeram, professor? Eles usaram uma receita básica. Para fechar o nosso programa. Tem um tripézinho, tripé mesmo, imagine um banquinho, um tripé desse que sustenta a câmera, a máquina fotográfica e tal. Ora, um tripé, para ter uma função útil, as 3 pernas têm que estar do mesmo tamanho. As 3 perninhas do trânsito, educação, engenharia e esforço legal. É disso que nós precisamos, foi isso que fizeram e daí deu certo. Muito obrigado, professor Celso Mariano. Muitíssimo obrigado. Entre em contato conosco e até o próximo programa Eureka. Você está com Eureka na TV Educativa, também na TV UFPR e na TV Assembleia.